Oiê, bom dia. Ontem, na nossa aula de liderança aqui do desafio Liderança de Verdade, foi bem legal, uma aula bem intensa e muito profunda sobre liderança. Teve um tema bem relevante que acabou ficando de fora, que é a liderança virtual, a liderança à distância. Não coube na aula. E recebi aqui alguns directs me perguntando sobre isso. Tá, mas e quando a equipe é à distância, você não consegue trazer pra gente? Bom, claro que consigo, né? Dos meus 23 anos liderando outros líderes aí, 20 e tantos anos de liderança, pelo menos uns 15 eu tive equipe à distância. E nos últimos 10, talvez, assim, com a equipe inteira à distância. Então, o que acontece? Basicamente, qual que é a grande diferença de se liderar presencialmente para liderar à distância? O básico é a frequência e a qualidade das interações. Porque quando eu estou aqui no escritório, conversando com as pessoas e vendo todo mundo trabalhar todos os dias, a gente vai construir com muito mais facilidade, obviamente, uma relação de confiança. Eu vou conseguir conectar muito mais as pessoas à cultura do grupo e à cultura da empresa. Eu vou conseguir movimentar e perceber com muito mais facilidade a motivação e engajamento das pessoas. À distância, tem dia que a pessoa está mais retraída, vamos dizer assim, está mais desanimada, que às vezes eu não vou conseguir nem perceber. Muitas vezes a pessoa está desengajada, está olhando outras coisas, está às vezes até doente, né? Saúde mental é uma doença silenciosa, mas quando a gente está próximo das pessoas a gente percebe. Muitas vezes eu não vou conseguir enxergar. Como que resolve tudo isso? Como é que eu trago a cultura para a pessoa que está a quilômetros de distância? Às vezes centenas, às vezes milhares de quilômetros de distância. Com boas e frequentes conversas. E essa conversa vai acontecer tanto em reuniões virtuais, né? Eu vou marcar a famosa reunião one-on-one, o olho no olho, ele pode ser através de uma câmera. Estou falando com você aqui, como se você estivesse aqui do meu lado. E eu posso enxergar, perceber, perguntar com o mesmo nível de qualidade do que se fosse uma reunião no escritório. Fala assim, vem cá, vamos bater um papo. Isso pode acontecer exatamente igual. Claro que eu tenho que ter um olhar de desenvolvimento, não um olhar de supervisão. Porque senão a pessoa perde o melhor do trabalho à distância, que é a liberdade para tomar suas decisões, para organizar sua agenda, para fazer o que precisa ser feito da melhor forma possível para aquela pessoa. Claro que dentro dos limites combinados. Mas além disso, além desse trabalho no virtual, né, de olhar para a câmera, conversar e perceber e entender, eu também tenho que ter uma agenda de acompanhamento on the job. O que é isso? Eu tenho que ir lá e entender como uma pessoa executa o trabalho dela, onde ela executa o trabalho dela. E perceber quais são as facilidades, quais são as dificuldades, o que trava, o que não trava, o que é que são as barreiras e obstáculos, o que são os facilitadores, até para eu conseguir entender se eu estou promovendo a estrutura mínima para aquela pessoa fazer o que precisa ser feito em alta performance. Então, eu tenho que estar percebendo tudo isso conectado ao que a gente está buscando, entendendo, provocando, é dia a dia, não tem jeito. Como qualquer tipo de liderança que você for exercer, gestão de pessoas é proximidade. Com as coisas mudando com mais frequência, a necessidade de se conversar com mais frequência é maior. Mas também é necessário a pessoa ter espaço para fazer do jeito dela, do jeito que ela acredita. Não adianta nada eu contratar alguém bom, desenvolver alguém para se tornar top das galáxias e eu não deixar a pessoa exercer o que ela tem de melhor, colocar para fora e compartilhar o que ela tem de melhor, ficar falando passo a passo e ficar controlando o passo a passo da pessoa. Chato pra cacete e pouco eficiente, né? Vamos combinar. Então, para fechar o nosso papo de hoje aqui, diferença básica de uma liderança à distância para uma liderança presencial é que eu preciso ser ainda mais cuidadoso com a qualidade e a frequência dos contatos. E eu tenho que priorizar na minha agenda tanto essas conversas individuais à distância através da tecnologia, usando a tecnologia, quanto também ir lá e acompanhar a pessoa presencialmente. Isso faz toda a diferença, tá? E falando de conexão e falando de alta performance, a aula de hoje será sobre conexão. Como que eu construo alianças estratégicas? Como que eu vou ser o chefe preferido sem parecer um bobalhão, sem ter que ficar puxando saco de ninguém? Papo de hoje à tarde, 18h27. Ou à noite, à tarde ou à noite, é a questão de perspectiva. 18h27 a gente está junto na quinta aula do Desafio Liderança de Verdade, que está fenomenal, como diria o Zambrota lá. Então vem junto, 18h27 a gente está junto. Beijo para você
bom dia e até mais tarde.